Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar cantando aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, que alegria, como já dito no início desta celebração, aqui nos encontrarmos. E pela primeira vez, estarmos celebrando a festa de São Miguel, aqui desta comunidade de fé, dentro desta igreja, desse templo que está ainda em construção. Já anunciamos coisas bonitas e novas, mas ainda que se aproximam da gente, da nossa vida de fé, da nossa caminhada. Como não poderia ser diferente, celebrando a festa, esse tríduo a São Miguel, em cada Eucaristia, aquela dinâmica que faz parte da vida de todo homem e mulher de fé, de abrir bem os ouvidos, de escutar a palavra de Deus, para que esta palavra mesmo, como semente, adentre o terreno do nosso coração e possa, no seu tempo, no tempo de Deus, dar bons e belos frutos. Poderíamos então nos perguntar hoje, quais sementes, o que Deus hoje nos diz, a sua palavra nos orienta para caminharmos em que direção, em qual sentido? No pequeno evangelho, há pouco proclamado, nós escutávamos Herodes, assim nos disse o evangelista há pouco, que estava um pouco perturbado, preocupado, porque ouvia falar de alguém que muitas maravilhas realizava no meio do seu povo, e chegou a pensar, e alguns chegaram a pensar, inclusive, dizendo que seria João. Mas como? Se João Batista, por ele, já havia tido a sua vida ceifada. Mas era Jesus. E no finalzinho do evangelho de hoje, nós escutávamos o autor bíblico dizendo que ele, Herodes, procurava ver Jesus. Se nós olharmos direitinho, todo homem, toda mulher, cristão de fé, mas também quem não tem fé, ou quem porventura não é cristão, já deve ter em um ou outro momento na vida ter se inquietado, ficado curioso para saber quem de fato é esse Jesus. Porque Jesus, a sua presença em nosso meio, na comunidade de fé,
trata-se de uma presença boa, uma presença capaz de curar, uma presença que realiza maravilhas, que renova a nossa vida e nos enche de esperança para seguirmos a nossa caminhada de fé. E muitas vezes, como Herodes, nós também, todo ser humano, na vida faz este caminho de encontro com Cristo, ou de buscá-lo onde quer que ele se encontre. E aí poderíamos nos perguntar, e onde é que a gente encontra Jesus? Encontra Cristo para vê-lo, para enxergá-lo. São tantas as experiências de fé, são tantos os espaços que nós podemos encontrar Jesus, é verdade, mas existe um deles que com certeza quem neste lugar se dirigir vai encontrar: a igreja, o templo santo, o lugar sagrado. E não por acaso, mas por providência mesmo, nós escutávamos na missa de hoje, na primeira leitura, a profecia do profeta Ageu, que fala justamente sobre a construção de um templo. E olha que interessante, hoje somos nós aqui que estamos construindo um templo, a igreja, um lugar sagrado, que é, toda igreja assim tem esta missão, o espaço e o lugar do encontro com Deus, do encontro com Jesus. Mas aquele povo que o profeta Ageu falava na primeira leitura de hoje, não estava muito animado para a edificação da casa do Senhor, não. Ao ponto de dizer, aqui no versículo 2 do capítulo 1, ainda não chegou o momento de edificar, de construir a casa do Senhor. E o profeta continua falando em nome de Deus. Interessante. Vocês dizem que não chegou a hora e o tempo de dedicar esforços, empenho para a construção da casa do Senhor. No entanto, as vossas casas, os vossos espaços, os vossos desejos, cheios de dedicação e de luxo. Por isso que vocês comem e não ficam saciados, se vestem e não ficam satisfeitos, bebem e não ficam embriagados. De outra forma, o profeta, numa linguagem bem nossa, puxando a orelha daquele povo que se preocupava mais consigo, com os seus bens, com seus lares, do que com o lar, a casa e o templo do Senhor.